Olá, eu sou o Martinelli, tenho 53 anos, sou gestor de pessoas desde os meus 23, sou fundador da Duoma Aprendizagem Corporativa, onde temos a oportunidade de trabalhar especialmente com desenvolvimento de liderança em diversas empresas e sou autor do livro Prática da Liderança Contemporânea, Mindset e Gestão. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre um aspecto que eu acho que está sendo negligenciado na discussão em relação ao papel dos líderes. Esse papel ele já vem sendo muito questionado há muito tempo, mas especialmente depois da era digital e pós-pandêmico, muito se fala e muito se critica a atuação dos gestores. E acho que, de fato, esses questionamentos eles são realmente muito necessários. Porém, acho que tem algo que nós precisamos também incluir nessa discussão, que é o novo papel, a nova expectativa que se tem em relação ao colaborador. Quando nos meus treinamentos de liderança eu questiono gestores sobre qual é a principal diferença que eles enxergam em relação à sua função e aos não gestores dentro da empresa, é muito comum que a resposta seja: o gestor tem mais responsabilidade. Quando a gente pega a palavra responsabilidade e quebra essa palavra em duas, nós vamos ter habilidade em responder. Ou seja, uma pessoa mais responsável seria uma pessoa mais capaz de resolver alguma coisa, de dar resposta a um problema. Capaz de, em latim, advém da palavra poteritar, que também dessa palavra no português vem a palavra poder. Então, se eu pegar no sentido restrito da palavra poder, poder quer dizer ser capaz de. E se a gente pensar historicamente, a humanidade não foi estimulada para que todas as pessoas se sentissem capazes de. Vou me restringir apenas à reflexão disso dentro das empresas. Se nós pegarmos os pais da administração clássica e o pai da administração científica, a gente está falando, respectivamente, de Fayol e Taylor. O mindset dos dois em relação à gestão de pessoas era claramente dizendo: existem pessoas dentro da organização que precisam pensar, decidir como executar, e existem outras pessoas que só precisam executar. Então, claramente se estabelece pelas escolas desses dois importantíssimos teóricos sobre gestão e que contribuíram demais com o desenvolvimento das empresas, claramente a ideia de que existem pessoas mais capazes para se definir, se planejar, para se dizer como as coisas têm que acontecer e outras que só devem executar, isso fica muito estabelecido. Então, essa mensagem que vem sendo passada na humanidade de que existem algumas pessoas com mais capacidade e que dentro das empresas é reiterada, é reforçada com os paradigmas dos pais da administração, esta mensagem repetida de geração em geração, ela acaba constituindo o papel do gestor. Ou seja, os gestores acabam tendo uma carga, uma expectativa inconsciente de que eles precisam decidir tudo, de que são eles que precisam estar no comando e no controle. E a gente pode imaginar que essa condição que garantiu as empresas, inclusive no seu avanço por muitos anos, elas eram muito coerentes com a época onde Taylor e Fayol criaram essas ideias, ou seja, 1910, 1915, 1920, em um mundo mais linear, em um mundo onde o cliente tinha menos poder de decisão, em um mundo onde os problemas eram mais simples, não eram do nível de complexidade que a gente enfrenta hoje. Agora, essa mesma mensagem que entrou na cabeça do gestor, ela também entrou na cabeça do colaborador. Então,
com certeza, inconscientemente ainda que seja, nós vamos ter colaboradores hoje que acreditam que ser um bom colaborador é ser um bom tarefeiro. E para isso eu vou citar uma pesquisa que nós fizemos no ano passado e no ano de 2020, onde a gente perguntava para vários colaboradores de vários negócios diferentes, indústrias automotivas, empresas de telefonia, empresa química, muitos negócios diferentes, empresas maduras em termos de gestão. Nós perguntávamos para os colaboradores se eles se viam como protagonistas dentro da empresa. 59% de todos os respondentes disseram que eram plenamente protagonistas. Em torno de 18 a 19% dizia: sou protagonista, mas percebo que tenho possibilidade de me desenvolver mais. Em torno de 20% disse: não acho que tenho um perfil protagonista, e os demais disseram que não sabiam. Durante a pesquisa, nós fomos perguntando outras coisas para essas mesmas pessoas. Por exemplo, como é que elas se viam como elas reagiam quando elas tinham que lidar com um problema operacional. Era uma coisa fora da rotina, mas era um problema em relação ao seu próprio trabalho. Qual era a primeira reação que eles tinham? E nós ficamos muito surpresos em descobrir que 69% dessas mesmas pessoas que se julgavam protagonistas, na sua maioria, disseram: nós procuramos o nosso chefe quando a gente se depara com um problema. Então vocês percebem pela resposta que existe uma coerência entre uma postura protagonista, que seria alguém que tentaria primeiro resolver o problema por conta própria, para depois acionar o gestor, em relação à percepção que as pessoas têm delas mesmas em relação ao protagonismo. Nós fizemos outras perguntas, uma delas, não vou citar todas, mas uma delas que eu acho que foi bem significativa, a gente perguntava se as pessoas se sentiam plenamente preparadas emocionalmente, seguras emocionalmente e preparadas tecnicamente para tomar decisões com autonomia em relação à sua própria função. E 71% dos respondentes disseram, aqueles mesmos que tinham dito que eram protagonistas, disseram que não se sentiam totalmente encorajados emocionalmente para tomar decisões por conta própria ou preparados tecnicamente para fazer isso. Então, ora, se isso reflete razoavelmente a dinâmica dentro das empresas, a gente pode pressupor que não só os gestores precisam mudar a sua atuação, como os colaboradores precisam compreender que existe uma nova expectativa em relação à sua atuação. Essa dança, essa mudança de dança que o mundo empresarial pede, precisa ser dançado diferente, tanto por líderes como não líderes. E nós precisamos falar mais sobre essa segunda característica que nós não estamos abordando. Falamos muito sobre a mudança de papel do gestor, mas muito pouco sobre a mudança de papel do colaborador. Queria deixar essa reflexão e queria estimulá-los para que a gente possa ter essa visão mais dialética deste problema. Muito obrigado.